a mais um episódio do Entender. Este é um espaço de conversa, é um espaço para ouvir opiniões, conhecer experiências e entender como diferentes pessoas estão a lidar com a pandemia Covid-19. Estou a gravar estas conversas a pensar em si, naquilo que pode aprender, conhecer, ter exemplos para lidar com a prevenção epidémica. Por isso, este podcast também é seu. Escreva nos comentários a sua opinião ou envie um e-mail com sugestões. Clicar em gostar ou subscrever também ajuda a promover o entender e ajuda outras pessoas a encontrar esta conversa. Para a conversa do Entender de hoje, tenho o Rui Guimarães, presidente do Centro Hospitalar Gaia Espinho, que, teve um papel também muito ativo nestes últimos meses, imagino mais ativo em meados de março, abril, do que nesta altura. É assim, Rui? Sim, nessa altura foi verdadeiramente, ponha ativo nisso, é verdadeiramente melhor adjetivo, é atividade muito forte, mas não menos agora. Neste momento estamos numa fase muito interessante em que estamos a balançar, digamos, o início da atividade ficou para trás, com aquilo que é o receio das pessoas de começarem e a segurança que queremos imprimir tudo, e portanto tem sido também uma fase que não tem sido propriamente fácil ou menos ativa, somando o cansaço que temos todo. Mas sim, a parte mais ativa realmente disse muito bem, ali em meados de março foi o início de uma grande atividade. Para um presidente de um centro hospitalar que tem as coisas organizadas para dias tranquilos, dentro daquilo que se pode dizer tranquilos num hospital, apanhar com uma pandemia avassaladora, quer a nível mundial, quer de forma muito forte, como foi aquela que foi vivida no Grande Porto no início, altera ritmos familiares, ritmos pessoais, ritmos profissionais, digo eu. Era tudo. A minha vida foi completamente estruturada e todos os dias era um dia diferente do dia anterior. Isto literalmente era verdade. E de facto fez com que nós tínhamos tido uma grande preocupação no final de 2019 em conseguir garantir aos nossos doentes uma melhor acessibilidade. É um hospital com alguns problemas de acesso. Conseguimos, de facto, tirar. Os doentes estavam há mais de um ano à espera por uma consulta até ao final do ano, e janeiro e fevereiro estavam a ser meses verdadeiramente inspiradores, com bastante atividade, com níveis de atividade muitíssimo bons, e estávamos realmente muito motivados. Quando isto, digamos, arrancou, realmente obrigou a destruturar tudo aquilo em que tínhamos alicerçado o nosso planeamento e a desarranjar dia a dia. E eu lembro perfeitamente que isso foi, digamos, aquilo que mais marcou este tempo, foi verdadeiramente a incerteza. E a vida pessoal acompanhou essa desorganização e estruturação. Também tive que alterar toda. Que diferenças é que houve no dia a dia? Entre o que era o seu dia a dia antes e o que é que passou a ser o seu dia a dia depois? A principal grande diferença foi a dificuldade que passámos a ter em contactar as pessoas, não é? Passámos a ter muito mais os hábitos do contacto físico separado, as reuniões por videoconferência. Acaba por ser normalmente alturas em que vamos muitas vezes a Lisboa para ter reuniões, muitas vezes fora, digamos, um dia inteiro fora do hospital, e isso acabou, não é? As reuniões passaram todas a ser por vias telemáticas, acabou. E em termos de vida pessoal, sobretudo o que marcou, tudo que era vida verdadeiramente social acabou, ou seja, jantares fora, fins de semana, contacto com os meus próprios filhos, por exemplo, isso tudo mudou literalmente. Eu estive 91 dias contados sem conseguir trazer os filhos comigo, debaixo do mesmo teto, e portanto isso foi provavelmente uma das coisas mais marcantes. Ao mesmo tempo... Como é que eles lidaram com essa situação de não terem um contacto muito próximo com o pai, ou não terem contacto nenhum, nesses 3 meses?
Eu acho que, por um lado, iam vendo o pai na televisão e tinham algum orgulho, porque diziam que o pai estava, digamos, ao desempenho de uma missão importante. Mas, por outro lado, eu acho que eles acabaram por ficar verdadeiramente preocupados. Eu acho que há aqui uma geração em que nós atribuímos alguma negligência, que não levou isto propriamente muito a sério, e eu acho que realmente os miúdos levaram isto muito a sério. Foram eles que muitas vezes nos ensinaram, eram eles que muitas vezes me corrigiam, e diziam, papá, não te esqueças, mas sempre com máscara. Quer dizer, muitas vezes eram eles próprios que me davam os recados e que me relembravam as regras todas. Eu acho que eles acabaram por viver isto com uma intensidade muito grande e com um grande sentido de cumprimento, e eles também tiveram a vida toda alterada, porque deixaram de ir à escola, deixaram de ter os amigos, deixaram de ter o recreio, deixaram de jogar à bola, e adaptaram-se com uma facilidade que também nos deve inspirar a todos nós. Quer dizer, passaram a ter aulas pelo computador, passaram a ver os amigos pelo ecrã, passaram a fazer os testes pelas aplicações, e portanto isso tudo também foi uma grande diferença, e eu acho que isso acabou também por levá-los a viver isto com muito a sério. E eu lembro-me perfeitamente quando comecei, digamos, a querer reativar a nossa relação, eles tinham mais medo do que eu. Quer dizer, mas eu sou filhos, mas olha que o pai está muito por dentro disso, o pai participa em reuniões, o pai está muito por dentro dos números, o pai tem, neste momento já não temos ninguém infectado aqui no hospital há não sei quanto tempo, e portanto podemos estar juntos. E eles eram muito mais cautelosos. Papai, mas não vês as notícias? Pai, não viste o que deu agora? Olha, agora estão uns meninos internados em Lisboa. E portanto eles viviam isto com preocupação. Qual era o principal medo que eles tinham? O principal medo que eles tinham é de facto da doença, não só eles próprios, mas também com alguma solidariedade com os avós, que têm bastante mais idade, e portanto eles percebiam claramente que esse era o maior perigo, eles poderem pôr os seus avós em risco, com quem permaneceram durante estes 91 dias, e portanto este eu acho que era provavelmente o risco maior de poderem pôr os mais velhos em situação de doença. Tem-se verificado nas últimas semanas um aumento dos doentes, particularmente em faixas etárias mais novas. Daquilo que acompanhou, quer do início em que houve um acréscimo de doentes a correrem ao hospital, acha que esta flutuação é de facto significativa? Ou seja, tivemos uma primeira fase de pessoas com uma idade mais avançada e agora estamos a ter uma incidência naqueles que supostamente são mais negligentes? Nós acabamos por nos deixar marcar muito por histórias que nos estão perto, mais próximas, e disse muito bem, quando vemos que a maior parte dos casos iniciais afetavam com gravidade sobretudo as pessoas mais velhas, infelizmente, da natureza humana, os mais novos acabaram, de certa maneira, por achar que isto não é nada connosco. E agora isso mudou. A semana passada, no sábado anterior, internámos um rapaz com 37 anos, com sintomatologia com alguma gravidade, e essa pequena história pessoal de uma pessoa que se calhar não representa provavelmente uma alteração estatística ou de casuística forte, mas é uma história que nos põe algum respeito e que nos assusta. E, de verdade, essa alteração que temos verificado de envolver as pessoas mais novas, ainda que se calhar os números possam não a colocar muito visível do ponto de vista estatístico, mas nós tendemos muito mais a sentir isso como muito mais próximo. É um bocado como nós quando estávamos aqui em Portugal descansados a ver acontecer as coisas na China e a dizer, isto é no outro lado do mundo, isto não é aqui, e depois foi em Itália, isto está a ficar mais perto, mas também não é aqui Espanha ao lado, e entanto começa a entrar a Espanha, e agora o mesmo fenómeno um bocadinho entre a região norte e a região sul. Se calhar as pessoas que estão neste momento em Lisboa vivem isto, uma intensidade muito diferente daquela que as pessoas do norte viveram, porque ficaram abraços muito mais cedo com isto, e portanto a proximidade é realmente muito determinante no comportamento das pessoas, e eu acho que a própria comunicação social, que nos dá muito esta sensação de proximidade, porque nos entra pela casa adentro na televisão com as notícias, teve um papel muito relevante em trazer essa antecipação do quadro do que estava a acontecer, e portanto agora, apesar de ao dia 2 temos realmente muitos poucos doentes internados e não temos, por exemplo, nenhum profissional, é uma história fantástica, desde o dia 13 de maio não tem ninguém mais infectado no hospital. Nós tivemos um número de infectados no hospital muitíssimo baixo relativamente até com outros hospitais, nós tivemos 114 pessoas
no universo de mais de 4.000 pessoas, mas desde o dia 13 de maio não temos ninguém de novo infectado, todos os outros já regressaram ao trabalho, já têm critérios de cura, não temos ninguém em isolamento e, portanto, isso acabam por ser números, na minha opinião, digamos, muito, em que nos podemos orgulhar, até porque a maior parte desses casos aconteceram numa altura em que estávamos todos ainda, digamos, com a guarda baixa ainda, porque não estávamos ainda muito conhecedores disso tudo. Muito atentos. Eu diria que não estariam muito atentos, por exemplo, nós cá em Macau, felizmente até à data em que estamos a conversar, ainda não houve nenhum caso entre profissionais de saúde, mas houve também uma alta exigência a partir do momento em que foi dado o alerta, e já havia uma experiência que vinha do tempo da SARS de 2003, em que houve naturalmente protocolos rígidos que tiveram de ser logo imediatamente ativados. Treino real. Treino real. E digamos que nós aqui, a acompanhar um bocadinho a situação que se passava não só em Portugal, mas em Itália em primeiro lugar, depois em Espanha e depois em Portugal, estávamos preocupados assim, mas não entenderam que o vírus era altamente infeccioso, que não há ainda muitas formas para parar as barreiras de transmissão, que não seja lavar as mãos, usar a máscara, usar fatos de proteção individual, e que havia necessidade de respeitar os protocolos para os vestir e para os despir. O que é que eles estão a fazer? Victor, dizíamos nós aqui, não é? Victor, isso é absolutamente verdade. Ou seja, nós agora, quando olhamos para trás e vemos isso, estava mesmo na cara. Porque é que nós não começámos mais cedo? E nós, particularmente o nosso centro hospitalar, acabei por falar muitas vezes com alguns médicos, até pela afinidade linguística, que é de facto fácil, com alguns médicos de Macau, a doutora Isabel Cachapuz, a doutora José Esteves, que íamos trocando informações, e porque nós olhávamos para Macau de facto como uma forma extraordinária de ter lidado com isto. Alguns acabavam por relevar, não, aquele é um território pequeno, por isso é que é fácil, mas a proximidade, digamos, do foco era muito maior que a nossa. E de maneira que eu desde muito cedo falei com eles e outros colegas falaram com outros colegas, com outros amigos que tinham, e desde cedo percebi exatamente que é só copiar o que eles estão a fazer de bem. E nós fomos um dos hospitais que instituiu mais cedo o uso obrigatório de máscara. Nós andámos no hospital a chatear as pessoas, a chamar a atenção, mandar e-mails sucessivos a dizer que a nossa principal preocupação era a segurança das pessoas, a forçar o uso de máscara em todos os contextos, mesmo quando não havia, porque nós passámos aqui alturas críticas em termos de distribuição de material de proteção. E porquê? Porque víamos que estava perfeitamente a funcionar em Macau, que Macau tinha encontrado o seu caminho, e isso deu-nos de facto uma inspiração muito grande, e na mesma língua, não sentíamos aquela diferença. E pessoas que estão aí e que conhecem o contexto português de saúde e que já trabalharam cá e sabem exatamente qual é o comportamento e a dinâmica que o nosso sistema de saúde apresenta, foram também eles muitas vezes as nossas vozes de consciência que nos ajudaram a dizer: Rui, tens que implementar o uso de máscara obrigatória. Aqui em Macau toda a gente usa máscara e já não temos casos, mas mesmo assim, olha, reparem, nós víamos conferências de imprensa que se passavam em Macau, as pessoas estavam todas passadas e todas com máscara, e não havia de facto casos, e portanto nós rapidamente tentámos copiar esse modelo para que fosse, e isso sem dúvida nenhuma foi determinante, e tenho muito a agradecer a esses colegas. E também nós tivemos aqui numa fase ainda muito cedo, no início de abril, em que, por intermédio de contactos, a vossa Faculdade de Medicina fez-nos doação de materiais através do professor Manson Fock, através do Dr. Billy Chan, que nos fez chegar aqui material numa altura em que eu volto a dizer que era crítica em termos de fornecimento, e que nos fez chegar máscaras P2, fatos, óculos, os próprios termómetros infravermelhos, que pode parecer ridículo, mas estavam muito difíceis de encontrar, e isso fez com que... E aumentaram de preço, que foi uma coisa um disparate. E assim que eu recebi o e-mail, era o Dr. Billy Chan, aparecia nas fotografias com o polegar assim no ar, a fazer um fiche ao lado das caixas. Nós percebemos que havia ali uma afinidade fortíssima, e isso também nos ajudou muito. Assinámos um protocolo, pusemos nas redes sociais, também nos ajudou muito a motivar os nossos profissionais a dizer: bem,
também, que reparem, ali do outro lado de Macau, há gente a torcer por nós, há gente a ajudar-nos, há gente que nos está... Portanto, o mínimo que podemos fazer é copiá-los e fazer tão bem como eles estão a fazer, e isso era... Houve no início, quando houve a declaração à OMS, no dia 31 de dezembro, logo no dia 2 de janeiro, começamos a tomar medidas cá em Macau. Os serviços de saúde começaram logo a fazer o rastreio da temperatura a todos os aviões que vinham de Wuhan. E nos dias seguintes e nas semanas seguintes nós tivemos uma estratégia de andar sempre à frente do vírus. Nunca ficamos à espera para reagir. Fomos sempre proativos, ao uso da máscara, à medição da temperatura, ao fecho das fronteiras, ao controle e à observação médica. E um outro pormenor que o Rui também não deve ter escapado de nada, e sei que esteve atento, foi na área das urgências e na área do hospitalar, separámos as triagens. Sim. Havia uma triagem especial para as pessoas que tinham um conjunto de sintomas, havia uma triagem especial, e aqueles que eram os casos de traumatismos, o dia-a-dia das urgências, então aí tinham um canal diferente. E isso também salvaguardou muito os profissionais de saúde, porque as equipas eram standards. E uma outra coisa ainda que eu também aprendi muito rapidamente convosco foi, eu falava, por exemplo, com a doutora Isabel, e ela disse: olha, eu estou em teletrabalho, estou a trabalhar. Mas como é que tu és patologista clínica? Não, nós fizemos um lockdown no próprio hospital. Portanto, tudo que é atividades que são, digamos, não Covid, que são desnecessárias, nós estamos a proteger os profissionais, e, portanto, tenho a sensação que vou ter muito mais trabalho quando voltar, mas neste momento o hospital entendeu que a nossa segurança é muito mais importante do que estarmos ali expostos. E nós fizemos também isso, e as pessoas ficavam desconfiadas porque nos perguntavam: mas estão-nos a mandar para casa, mas depois vão-nos pagar na mesma, aqui há algum truque aqui no meio, como é que depois vamos recompensar estas horas? E nós não tivemos nenhum problema em dizer: não, vão para casa, este horário conta na mesma, ninguém vai descontar salários a ninguém, porque neste momento o pior que pode acontecer é ter toda a gente aqui num sítio que já é de risco por si só, que é o hospital, e ter toda a gente misturada. Em relação aos circuitos, é claro, fizemos também isso, separámos as urgências, fizemos até uma estrutura movível com o apoio do Exército fora do hospital para fazer, digamos, o acompanhamento daquelas pessoas que não tinham necessidade aparente de internamento e vinham só para despistar o Covid, vinham fazer o teste do SARS-CoV-2 e que depois podiam ser seguidos em sua casa. Nós seguimos mais de 3.000 pessoas por telefone à distância. E isso ajudou muito, ou seja, não começámos com aquele ímpeto de internar toda a gente no hospital para tentar também salvaguardar as pessoas que estavam dentro do hospital. E outra coisa que fizemos foi uma ruptura completa física dos nossos doentes não Covid com os que entravam. E o que é que fizemos? Temos um hospital que está em construção, pegámos numa enfermaria que estava quase pronta, acabámos-la um bocadinho a correr, pusemos os doentes nessa enfermaria e depois, mais tarde, pegámos numa área que há de ser a futura urgência do hospital, pedimos ao imperatório: para vocês têm que nos pôr isto em condições mínimas porque estamos a precisar de mais da área. Criámos uma área com 600 metros quadrados para internar doentes com tipologia de já de nível 2, portanto cuidados intermédios, que não claramente não tínhamos capacidade para isso, também para esse propósito, e tivemos pelo caminho que desalojar 4 serviços inteiros. Eu tenho aqui serviço de cirurgia vascular, urologia, plástica e neurocirurgia, que perderam completamente a sua casa, ou seja, quase como a gente chegar a casa: então isto era a minha casa, onde é que eu entro? Não está a cozinha agora, está montada aqui a zona de sala de tratamento, onde era a sala está montado o internamento. E essas pessoas tiveram também um comportamento, digamos, impecável, porque aceitaram, no fundo, perder a sua casa, porque perceberam que o propósito era importante para trabalhar. E não teve os colegas a dizer: epá, estás a pôr a carroça à frente dos burros? Tivemos de facto tudo, porque inicialmente muitas foram as vozes das pessoas que achavam que era um exagero. Nós, como disse há pouco... Os velhos do Restelo, não é? Os famosos velhos do Restelo, sentadinhos a ver o que se está a passar e dizer assim: isto não vai dar nada. Exagero. Nós isto é diferente, aqui é diferente. Pensar que, quer dizer, nós quando víamos os outros países, o que é que nós temos diferente deles? Quer dizer, não temos... Aqui vai acontecer pior, porque se calhar temos menos condições do que eles têm. Mas, por exemplo, quando eu disse que instituímos a questão da máscara obrigatória, não imagina a quantidade de pessoas que ficou indignada, que exageram.
máscaras agora para tudo e mais alguma coisa. Não, isto é só contratar os doentes, isto é um exagero enorme, estão agora completamente paranoicos, quer dizer, mas o que é engraçado é que agora, passado este tempo todo, algumas dessas pessoas que eram até, digamos, ligeiras na forma como interpretaram o início disto tudo, agora são extremamente cautelosas e fundamentalistas. É a palavra certa, são fundamentais. Agora nós dizemos assim, não, agora já se pode começar a fazer consultas. Não, nem pense nisso, é muito perigoso, não se pode, tudo por teleconsulta, quer dizer, é engraçado quando as pessoas também aprenderam isto, mas diria que no contexto geral até acho que houve muita compreensão de toda a gente, porque nós tínhamos um hospital que de dia para dia tudo era diferente, até os acessos, houve um dia que chegaram as pessoas e só podiam entrar por uma única porta dentro do hospital, quando fechámos todos os outros acessos, quer dizer, as pessoas tiveram que andar ali de um lado para o outro para conseguir entrar, quer dizer, isto foi de facto uma mudança de todos os dias, e a nossa velocidade em termos de comunicação, mesmo com redes sociais, mesmo com boletins, mesmo com newsletter, com tudo o que pudéssemos imaginar, não acompanhava as mudanças. Portanto, as pessoas, durante a noite entrou-me agora um doente com necessidade de cuidados intensivos, já não tenho vagas. À noite era preciso tomar às vezes uma decisão, porque nós tínhamos feito um plano, aliás eu lembro perfeitamente desse dia, em que nós partilhámos o plano, fizemos um organigrama novo do hospital, fizemos um nível, digamos, de organização diferente e partilhámos o plano onde iriam os doentes, digamos, nos próximos tempos. E esse plano tinha, por exemplo, na área de cuidados intensivos, 5 áreas diferentes, na área de internamento, 5 áreas diferentes, com uma lógica de ir abrindo depois abre 2, abre 3. E nós, ao fim de uma semana, quase tínhamos esgotado o plano. E, portanto, ficámos outra vez sem plano. E ao nosso lado tínhamos, por exemplo, o Hospital de São João, que estava, digamos, numa situação há mais tempo do que nós, exatamente nas mesmas condições. Portanto, não é uma coisa europeia. Gaia fecha, vamos mandar agora os nossos doentes para outro hospital. Não, ninguém estava propriamente aliviado. E a outra questão que houve aqui pelo meio foi a questão dos testes. O início do arranque dos testes foi, de facto, difícil, porque a matéria-prima, os reagentes estavam, digamos, muito condicionados. Aqui a Isabel também me ajudou muito com as escolhas de fazer os testes, e houve aqui uma altura que o nosso hospital estava a fazer testes um bocadinho para o norte inteiro, para Braga, para Bragança, para Viana do Castelo, para Gondomar, para o Var, para a Feira, e isto tudo num contexto em que tínhamos o segundo concelho do país, semanas e semanas consecutivas, com o maior número de casos do país, e portanto um segundo concelho com mais casos, tudo a danar só para o mesmo hospital. Pronto, foi assustador, Vítor, não recomendo a ninguém. O Rui chegou a ter medo de ficar infectado? Eu tive muito medo, muito medo mesmo, e há uma altura em que nós, apesar de termos algum raciocínio mais científico, perdemos completamente toda a racionalidade e entramos um bocado em loop. E eu tinha aquela coisa de que, bem, eu não posso entrar em pânico, porque se alguém vê que a própria equipa que está, digamos, a liderar está em pânico, isto entra tudo em pânico. E nós tivemos um momento, agora já se pode partilhar esta história, porque na altura não se podia, em que a nossa enfermeira diretora, que também não parou, que andou pelo hospital inteiro, nós também queríamos ser vistos pelo hospital inteiro para dar um bocado de confiança às pessoas, para as pessoas não pensarem estes são refugiados ou estão em casa, não estão só ao telefone. Nós quisemos dar o exemplo, andar pelo hospital, ir às tendas, ir à urgência, devidamente protegidos sempre, mas para as pessoas sentirem essa confiança. E houve uma altura que a enfermeira diretora me telefona: olha, Rui, estou aqui no parque de estacionamento, eu não sei se é de entrar no hospital, senão eu estou-me a sentir mesmo muito mal, tenho febre, não sei o quê, e tenho medo de estar infectada. E essa proximidade de nós, ela passou os últimos dias todos connosco. Se ela está, estamos todos. E foi, era um sufoco. Portanto, medo, sim. Tive medo, como muita gente aqui teve medo. E como é que se lida isso com a família? Do género de... apesar de estar 90 dias afastado, há sempre uma proximidade, há uma tentativa de, eu não direi de dizer olá, ou de passar por casa e ver se está tudo bem, dar um beijinho. Conseguiu resistir a isso, ou os momentos foram também de sofrimento? Foi de sofrimento. Eu tenho aqui uma situação particular, que além dos três filhos, também deixei de ver os meus pais, naturalmente, que são mais de risco, mais idosos, e ainda tenho a minha mulher gravidíssima no meio do Covid. E, portanto, chegou uma altura em que nós dissemos, bem, isto está a piorar de tal maneira que cada um vai ter que viver na sua casa, porque eu não posso pôr em causa uma grávida, numa altura que também não sabíamos bem consequências ia haver para os bebés, para as mães, isto foi tudo. E, portanto, o que é que aconteceu? Nós pusemos ali, marcámos a casa, isto tem alguma graça agora, mas marcámos a casa com uma fitinha, digamos, para separar circuitos completamente,
apartamento, portanto, mudei-me para outro quarto, usei outra casa de banho, tive sorte que tive essas condições para conseguir fazer isso, e era roupa, ou à entrada um balde para separar a roupa logo para o balde, já entrava em pelo lá para dentro, casa de banho, lavar de cima a baixo, desinfetar tudo muito bem, desinfetar os próprios telefones, eu não trazia absolutamente nada do hospital, portanto tudo o que era do hospital, chegava, aliás no hospital usava a farda cirúrgica de cima a baixo, portanto eu vestia um pijama cirúrgico para andar dentro do hospital, sempre de máscara, sempre desinfetado, e chegava a casa a roupa imediatamente para lavar, e sem contacto nenhum, contacto de sempre distante, com verdadeiramente muito médico, e com uma noção que era qualquer um de nós pode pôr o sistema todo em risco, e essa era a nossa principal preocupação, é dizer, nós verdadeiramente hoje, mais do que nunca, dependemos todos uns dos outros, não há dúvida nenhuma que basta haver um comportamento de uma pessoa que não seja cuidada para pôr em risco toda a organização, e isso é assustador, de facto. Teve algum colega ou algum profissional de saúde que tenha-se dirigido a si e dizer assim: arranja-me uma casa que eu não posso ir dormir porque não tenho condições para voltar a casa ou ter contacto com a minha família? Tivemos vários, e por acaso aí tenho que também enaltecer o comportamento da nossa autarquia. A nossa Câmara Municipal foi de facto extraordinária. Nós conseguimos o apoio em termos de alojamento e alojamentos locais, e também até por iniciativa de alguns destes alojamentos, eles próprios nos contactavam a disponibilizar, digamos, as suas propriedades gratuitamente para os profissionais de saúde, até porque havia uma onda muito grande e espetacular, emotiva, de solidariedade em relação aos profissionais de saúde, e portanto eles tinham todo o apoio e carinho da população, e nós tivemos, digamos, muitos profissionais de saúde fora, a viver fora durante semanas a fio. A nossa própria enfermeira diretora, por exemplo, ela foi uma das que teve, ela não chegou a ficar doente, mas teve a irmã doente também, e ela acabou por mudar de casa mesmo e teve também no apartamento. E portanto nós tivemos a utilização de hotéis, de alojamento locais para alguns dos nossos profissionais. Tivemos outra coisa também engraçada, que eu acho que foi uma ideia também que não pode passar aqui ao lado, que nós criámos também um hotel, chamamos-lhe Hotel Positivo, para aquelas pessoas que eram diagnosticadas com Covid-19 e que diziam, eu não preciso estar internado, a sua não tem gravidade, pode ir para casa. Mas eles diziam-nos assim: mas eu em casa não tenho condições. Olha, lá em casa somos 7. A minha sogra vive connosco, os meus pais vivem comigo, os filhos, não tenho hipótese. E portanto tivemos ali uma estrutura no Parque Biológico da cidade, que é um hotel absolutamente, digamos, no meio da natureza, que nós chamamos Hotel Positivo, onde nós internámos essas pessoas que não estavam internadas porque não precisavam de situação clínica, precisavam só de ter isolamento. E chegámos lá a ter um conjunto de pessoas, digamos, dentro do hotel. O hospital servia as refeições, fazia, digamos, a parte de limpeza, e foi engraçado porque essas pessoas também, no fundo, não foram profissionais de saúde, aliás, havia uma enfermeira, por acaso, que era profissional de saúde, mas a maior parte não era profissional de saúde, que estavam lá apenas para proteger os deles, sabendo que estavam positivos, e portanto isso também foi uma iniciativa muito engraçada. A outra também teve alguma graça, foi que nós deixámos de permitir que os pais e as mães acompanhassem os seus filhos, por exemplo, na neonatologia, no momento de parto. Então criámos uma outra estrutura chamada Hotel das Mamãs, em que permitíamos que as mães que tinham filhos na neonatologia, que portanto estariam lá durante algum tempo para acompanhar, pudessem estar, digamos, resguardadas num espaço físico, digamos mais recatado, para poderem ver os seus filhos em segurança e ter as outras mães também em segurança. Portanto, andamos, este caráter de inovação e de inventar todos os dias uma solução diferente, também acho que nos fez crescer muito e mostrar que não há verdadeiramente nada impossível desde que as pessoas queiram e se empenhem. Sim, isso é curioso que cá em Macau, e também já deve saber, há um edifício só para os profissionais de saúde que têm contacto direto com os doentes, que os profissionais da equipa suja, da Dirty Team, em vez de irem para casa, podem ficar no alojamento dos serviços de saúde e durante o período de trabalho e até na quinzena a seguir, que supostamente estarão de folga, podem utilizar aquelas estruturas para não terem contacto com os familiares e evitar uma eventual propagação. Da mesma forma que os pacientes que testem positivo são colocados em isolamento, e todos os contactos próximos são colocados também em isolamento em infraestruturas hoteleiras ou até infraestruturas do próprio governo, onde por uma questão de prevenção durante os 14 dias são lá colocados
para evitar as cadeias de transmissão. E isso é sempre aquele dado que nos preocupa para ver em Portugal, que é a dificuldade das infraestruturas de existirem para quebrar as cadeias de transmissão. E acredito, e fico muito contente em ouvir que no concelho onde eu moro, ou onde eu habito, em Vila Nova de Gaia, que houve esse cuidado de quebrar cadeias de transmissão e de colocar pessoas afastadas dos seus familiares. Vítor, que isso é verdadeiramente, é muito mais importante isso do que ter um ventilador disponível para um doente, porque isso verdadeiramente quebrava as cadeias, como disse muito bem. E nós, na altura, fizemos várias reuniões com pessoas dos hotéis e havia um preconceito muito grande, porque os hotéis, numa fase inicial, não queriam abrir para doentes positivos. Não, nós só queremos profissionais de saúde. E eu dizia-lhes, mas vocês pensam que os vossos profissionais de saúde que vocês estão a alojar aí, que são todos negativos, muitos deles estão positivos, cá estão assintomáticos. Portanto, é muito mais arriscado vocês receberem pessoas que não sabem como é que estão do que estarem a fazer isso. E fizemos um grande esforço para que isso fosse necessário. Inclusivamente tivemos contactos também até com empresas de cruzeiros para se disponibilizar os barcos cruzeiros no Rio Douro para que isto fosse necessário. Felizmente as coisas não foram necessárias. Vou-lhe contar uma história curiosa, que também foi pública e não há nenhum segredo. Mas há aqui alguns contornos que se calhar não são do conhecimento público, que é em determinada altura as capacidades de absorção quer não dos doentes, mas dos acompanhantes, estava a ser havia uma demasiada pressão sobre a unidade hoteleira que tinha sido escolhida para a observação e ela estava a atingir o limite da capacidade e era necessário recorrer hotéis que pertenciam às cadeias dos casinos. E então foram formulados pedidos oficiais a baixo nível, a nível intermédio da hierarquia da administração pública, e a resposta que houve inicialmente de alguns desses hotéis foi: nós não temos disponibilidade. Mas quando o chefe do executivo de Macau fez uma conferência de imprensa e disse: estamos a ter algumas dificuldades que as concessionárias dos casinos nos cedam os hotéis, de imediato as portas ficaram todas abertas. E nós perguntamos: mas então havia dificuldade e agora apareceu. Chegámos à conclusão de que a comunicação não tinha chegado ao topo da hierarquia das concessionárias. E eu espero que o Sheraton não me processe, mas o Sheraton, que tem cerca de 4.000 quartos em Macau, tem 2 torres, disponibilizou de imediato as 2 torres, e ainda agora, na data em que estamos a falar, uma delas está para observação médica e recebe continuamente pessoas, estando elas infectadas ou não, estão em observação médica. E não tiveram, e a partir do momento em que foi feito o alerta, a nível superior, abriram as portas, e é uma cadeia de renome internacional. Não teve problema nenhum. Sem dúvida que eu acho que um bom CEO, um bom chefe, digamos, neste nível de estrutura, ficaria muito sensível, até porque as pessoas ficam ligadas, digamos, a um propósito muito nobre. Nós tivemos aqui um hotel que se disponibilizou, ficámos admirados. O Yetman, que é um dos melhores hotéis aqui no Porto e que está do lado de Gaia, ainda por cima, também disse: sim senhora, estamos disponíveis. Nós ficámos admirados. E porquê? Porque conseguimos chegar, digamos, à pessoa que tomava as decisões. Nós tivemos também uma história curiosa, que tivemos um indivíduo que fez um movimento muito, muito curioso, em que disponibilizou autocaravanas para os profissionais poderem descansar, precisamente porque entendia que era necessário criar espaços de contenção. As autocaravanas funcionam como ótimas células de contenção, e nós tínhamos estacionados junto à tenda várias autocaravanas que serviam precisamente para esse efeito, para que as pessoas pudessem descansar, para que pudessem pernoitar até, a poder, digamos, ter um momento de maior liberdade em que podiam tirar a máscara numa zona de segurança, e por isso é que eu digo, a criatividade não tinha limites, mas a partir de na altura, é verdade isso que disse, que começou a haver um apoio tão grande de toda a gente que as próprias pessoas se queriam, digamos, chegar à frente e poder ajudar, porque percebiam claramente que isto iria ser muitíssimo pior se não o fizessem. E, portanto, eu acho que nesse aspecto, acho que a comunidade teve um papel extraordinário, quer dizer, aquela coisa de apoiar os nossos profissionais. Nós tivemos imensas ofertas aqui aos nossos profissionais, os próprios miúdos a desenhar os arco-íris, vai ficar tudo bem, que nos mandavam por e-mail, que nós partilhavam, aquilo de facto dava um ânimo às nossas equipas, que nós sentíamos que era determinante, e isso é também parte do segredo. Mas sem dúvida que se não fôssemos capazes
seguir, digamos, os bons exemplos e de conseguir quebrar essas cadeias, era muito mais difícil correr atrás do prejuízo. E aí, claramente, o que queríamos fazer, quanto muito, era diminuir a catástrofe, mas nunca a teríamos evitado da mesma forma que eu acho que entendo que Portugal conseguiu, ou tem conseguido evitar. E isso leva-me a dizer, se eu fizesse agora uma pausa a esta conversa, pegasse na gravação e recuássemos ao mês de... Ok, não é assim muito longe, ao mês de janeiro, e dissesse assim, Rui, houve esta conversa. O que é que dizia? Estes tipos estão doidos, estão aqui a falar de um filme paranormal, ficção científica, isto não pode ter acontecido. Eu acho que é exatamente isso. Aliás, eu já disse isso várias vezes, que é assim, a história que estaríamos hoje a contar, não houvesse essa resposta rápida, seria bem diferente. E não há dúvida que, olhando para trás e ouvindo esta conversa em janeiro, se tal fosse possível, nós tivemos essa conversa em janeiro. Ela existiu através das imagens do que estava a acontecer na China. Toda a gente estava mais do que avisada. Estava tão na cara que isto ia acontecer, que é quase incrível nós termos tido uma atitude de tanto distanciamento. Quer dizer, eu acho que quem estudar este fenómeno daqui para a frente e olhar, puxar a casseta atrás e olhar, sim, estes tipos são realmente burros, eles tiveram um aviso. Quer dizer, eu acho que, na verdade, quem teve um comportamento de facto excepcional foi quem estava muito próximo do foco, nomeadamente Macau, nomeadamente a China, porque eles não puderam ter ninguém que os avisasse. Portanto, eles tiveram que lidar com aquilo pela primeira vez e instituir aquelas medidas. A partir daí, quer dizer, os outros países tinham que ter a obrigação de ter aprendido. Quer dizer, logo naquela fase nós devíamos ter tido logo equipas que se tinham de ter deslocado ao local. Rui, é aquilo que eu tenho dito e tenho tido conversas com inúmeras pessoas até. Não vamos aqui discutir sobre os números, sobre a forma de abordagem nos primeiros dias, mas há aqui uma experiência que decorreu da SARS de 2003, que Taiwan, Hong Kong, Macau e China estavam muito preparados, a Coreia do Sul, o próprio Japão, e tiveram respostas imediatas e mesmo assim tiveram estados de emergência. E portanto toda esta zona do globo estava já pré-avisada para aquilo que pudesse eventualmente acontecer com uma nova pandemia. Eu próprio, aqui, trabalhando no serviço de saúde, inicialmente, dizia, mas porquê toda esta preocupação em ter um edifício só para doenças infectocontagiosas, um edifício só para profissionais de saúde, mas isto está tudo tranquilo? E toda a gente me dizia, não, está tranquilo hoje, amanhã não sabemos. Está tranquilo em janeiro, em fevereiro não sabemos. E de facto, todas estas preparações estavam e faziam sentido. Eu acho é que houve eu não diria menosprezar a rapidez de propagação do vírus, mas houve uma lógica de menosprezar os alertas que vinham desta zona do globo para a zona das Américas, para a própria Europa, do género de isto está aí e não vai cá chegar. Só que se esqueceram foi do fator de hoje em dia, comparativamente com os anos 2000, é que agora as pessoas viajam mais. Viajavam. O mundo é uma aldeia e de facto isto tudo passa muito rapidamente, mas eu também não escondo que possa ter existido algum preconceito a dizer, aquelas pessoas não conseguiram lidar com aquilo e portanto nós aqui estamos muito mais preparados e sabemos, e quando as pessoas, eu acho que houve de certa maneira um desprezar certamente, mas também um desprezar mesmo, mas eles não foram capazes, nós aqui estamos muito organizados, isso aqui nunca vai acontecer nada disso. E quando começámos a tomar conta do que é que estava, eu diria que foi realmente bom termos tido esse aviso, mas estava há pouco a dizer que tinha sido muito importante nessa altura ter deslocado técnicos a Macau e ter estado aí a trabalhar com os vossos, olha, o que é que vocês fazem, porque havia um enorme sentimento de partilha. Nós recebíamos pelo WhatsApp gravações em áudio dos intensivistas italianos, ainda há pouco tempo houve aqui um intensivista que fez aqui um webinar aqui connosco a explicar e nós a dizer, não, vocês é que nos salvaram, foi as vossas gravações que nos mandaram, foi o vosso exemplo, foi os vossos alertas que fez com que nós alertássemos, porque na verdade há uma coisa que aconteceu, que é nós aqui deixámos de depender do poder político. As pessoas, em regra, acabaram por se antecipar muito àquilo que eram as medidas do poder político, aqui, sobretudo aqui na região norte. Muitas das medidas
as pessoas, muito antes de se decretar, digamos, o estado de emergência, as pessoas não saírem, as pessoas próprias começaram a fazê-lo, e portanto isso é um comportamento, digamos, que vem também de inspiração como as pessoas estavam. As pessoas naturalmente são rebeldes e são resistentes à utilização de uma máscara. Ninguém gosta de andar com uma máscara na rua, não é? Nós, de certa maneira, gozávamos um bocado quando víamos, aqueles tipos todos de máscara, aquilo, parece que está ali alguma coisa, e de repente saímos agora aqui à rua e está toda a gente de máscara. Portanto, tem uma mudança muito grande, enquanto se calhar para um país como Macau, ou se calhar para outras realidades, onde isso já era, digamos, muitas vezes uma imagem de marca, onde já havia pessoas que usavam regularmente, onde já tinham esses hábitos e não foi difícil implementar, num país de grandes costumes como o nosso, isso é uma mudança muito mais difícil, e portanto eu acho que é porque, na verdade, Vítor, se resumirmos isto, espremermos bem aqui a coisa, a receita continua a ser relativamente simples, é usar a máscara, é ter o distanciamento uns para os outros que devemos ter, e lavando as mãos muitas vezes o máximo de tempo possível, e termos esse contacto. Portanto, não temos ainda nem remédios verdadeiramente miraculosos, não temos ainda vacinas, apesar das promessas das várias fases, e portanto sem isso o resto é apenas aprender, e vocês provaram que isso é possível, que isso chega, que é suficiente, não é? Isso associado claramente com as quarentenas, com o estudo das cadeias, com esse cuidado todo, isso chega, e pronto, Dizia-me o presidente do Instituto, Ricardo Jorge, que os métodos de quebrar as cadeias de transmissão usados há 100 anos são os mais apropriados atualmente. São os mesmos. Só que há uma maior capacidade de resposta hospitalar comparativamente com 100 anos atrás, obviamente, não é? Mas que verdadeiramente não faz a diferença. Ou seja, isso digamos, é a ponta da cadeia. Isso é quando tudo para trás falhou. Nós, se de facto as pessoas não tivessem tido esse cuidado de ficar em casa, usar as máscaras, tiverem esse tipo de cuidado, nós nunca na vida, mesmo que até tivéssemos 1000 ventiladores disponíveis, nunca na vida ia ser suficiente, porque as pessoas iam ter uma taxa de letalidade muitíssimo grande, porque as equipas não esticam. Nós podemos, um hospital como o nosso, tem uma equipa, digamos, limitada de recursos, não consegue numa semana treinar pessoas que demoraram 6, 7 anos até um nível de maturidade e de, digamos, de manejo de máquinas, de fármacos, digamos, que são realmente muito diferenciados. E essa capacidade nós nunca iríamos ter, nem havia propriamente cuidados intensivos. Aqui à beira, que pudéssemos mandar os doentes de avião lá para o outro para poder ajudar. Portanto, aqui é verdadeiramente a questão aqui de saúde, como sempre. Dizia-me um cirurgião aqui de Macau que quando houve aí um conjunto de ventiladores que chegou a Portugal e que iam com os caracteres em chineses, porque se calhar esqueceram-se de mandar os autocolantes para pôr em cima dos caracteres chineses com as instruções, dizia-me aqui um cirurgião que não adianta nada estarem os caracteres, até podia estar em português ou até podia estar em hebraico, se não houver ninguém que não saiba a função do ventilador, como o usar, como o aplicar, como acompanhar o doente, não adianta nada ter as instruções. É verdade, é exatamente isso que eu digo, quer dizer, isto não é propriamente a bimbi que a gente mete para lá os ingredientes, aquilo vai fazendo a sopa e no fim sai a sopa, não é? Os ventiladores ainda não têm essa, lá chegaremos, mas este não tem ainda a capacidade de serem automáticos e poderem gerir a doença de uma forma automática. Só por si não resolve, e às vezes, por exemplo, quando agora vejo a questão das festas ilegais no sul do país, vejo as pessoas a irem para as praças comemorarem, não quero falar muito mais, às vezes estava-me vontade de pegar num megafone e pôr na rua a dizer acordem para a vida, não é? Porque depois no fim é bonito ir para a rua celebrar, mas depois esquecem-se que em vez de bater palmas estão pessoas a trabalhar nos hospitais 24 horas por dia, 7 dias por semana. É mesmo isso, nós várias vezes fizemos até algumas comunicações um bocadinho mais arrojadas do ponto de vista de comunicação a dizer isso tudo, quer dizer, nada adianta os nossos ventiladores se vocês não forem capazes de ser os nossos heróis e ficarem em casa no sofá, porque nunca iremos ter a capacidade e portanto, nunca haverá verdadeiramente heróis suficientes para isso, e nós temos dito sem menosprezos do mérito dos nossos profissionais, que é de facto tremendo e que foi, as pessoas desdobraram-se, mas há aqui uns heróis que aparecem aqui atrás dos panos, que é as pessoas que realmente foram capazes de cumprir e quebrar a sua rotina, são de facto extraordinárias, porque mesmo aqueles que nós mandávamos para cá, dizem, olha, senhor, agora tem que estar em isolamento 14 dias, nós tínhamos a noção que havia pessoas, vou só ali passear o cão, eu vou só ali agora ao supermercado comprar o pão.
E nós noticiámos, infelizmente, alguns casos desses, pessoas que sabiam que estavam positivas e que estavam na mesma na rua. E, portanto, esse papel é absolutamente determinante. Portanto, eu não ponho... O que é que o presidente de um hospital lhe apetece fazer nessas alturas, a essas pessoas? Às vezes, se pudesse falar em liberdade, eu dizia-lhe o que é que me apetecia, mas de facto nós dizíamos muitas vezes isso, e, assim, muitas vezes em tom de confidência dizíamos, as pessoas quase que deviam ter uma marcação na testa e dizer, olha, este indivíduo não cumpriu. Quando chegar a hora de escolher o ventilador para um indivíduo que, coitado, apesar de todas as preocupações, cumpriu, mas mesmo assim ficou doente, e outro não teve, isto chega, às vezes há quase vontade de fazer isto, porque não se pode propriamente alegar ao desconhecimento se a coisa que visamos todos foi disseminar o máximo de informação, ou foi quem lesse a situação de uma maneira que eu não sei bem como, de uma forma muito mais ligeira do que outros, e portanto aqui o papel da comunicação também era muitíssimo importante, e nós não queríamos nunca estar a dramatizar, mas eu recordo que houve um dia que, no hospital em que a nossa capacidade, a nossa morgue esgotou, e nós quase disse, olha, sabe o que é que me apetece? É pegar num caminhão frigorífico daqueles que a gente vai ver na televisão e estacioná-lo aqui à porta do hospital e chamar uma equipa de reportagem de televisão para mostrar como é que estamos, que é para as pessoas ver se têm a noção de que isto mata. Se acordam para a vida, não é? Isto mata, e portanto não há dúvidas, isto mata mesmo. E eu não, isso é apenas uma situação de doença e não é tão grave como isso, como nós também ouvimos muitas vezes, e portanto não é assim tão crítico. É crítico mesmo, e portanto não havia dúvida nenhuma sobre isso, e às vezes há vontade mesmo de fazer isso, mas Vítor, mas também nos profissionais, porque nós também tivemos numa fase inicial muita resistência de alguns profissionais em conseguir passar essa mensagem, que as próprias pessoas não cumpriam, e esses tempos foram tempos realmente muito complicados. A gente olhava nos corredores do hospital e via alguém que andava sem máscara, eu próprio peguei-me com 2 ou 3 pessoas, desculpe, o senhor não pode estar a fazer isto, não é pela sua saúde, é pela minha, o senhor está-nos a pôr todos em risco, o senhor não pode entrar aqui dentro, e nós dávamos instruções aos seguranças, desculpa, aqui dentro não entra ninguém, mas eles têm lá dentro do serviço, eu sei disso, não entram, da próxima peçam uma máscara, alguém vem trazer cá fora, não quer, aqui ninguém aceita lá cá dentro, que esteja isto, porque senão como é que vamos dizer nós chegamos a um ponto em que também fizemos a distribuição das máscaras obrigatórias pelos doentes, e eu lembro-me que nesse dia o nosso diretor do aprovisionamento, o Dr. Alexandre, dizia, vocês têm mesmo querem fazer isto, é que nós neste momento temos um estoque muito limitado de máscaras, e se nós vamos disponibilizá-las também aos doentes, podemos entrar em ruptura aqui com os nossos próprios profissionais. E são decisões difíceis, mas não, este é o melhor sinal que nós podemos dar às pessoas, é que nem os doentes, nem os profissionais podem andar aqui com máscara, porque senão nós tínhamos, por exemplo, lá, volta e meia, as pessoas muito ansiosas, porque entravam no hospital, viam com toda a gente com máscara, numa altura em que não havia máscaras sociais, não havia máscaras comunitárias, então e para mim, eu não tenho, não, isto é só para os profissionais, porque qual era o sinal que estávamos a dar às pessoas, pois, não é? Isto isso estava aqui a lembrar uma história curiosa aqui do hospital, que foi, nós impusemos o uso de máscara obrigatória em todas as instituições, quem quisesse entrar em organismos públicos, no hospital, nos centros de saúde, nos correios, nos autocarros, nas lojas, tinham que obrigatoriamente de usar máscara. E impusemos que a cada 10 dias vendíamos 10 máscaras às pessoas. Sim. Mas havia pessoas que descobriram que se fossem a um centro de saúde ou se fossem a um hospital, sem máscara, o segurança ia à caixinha, pegava e dava uma máscara. Então havia pessoas a fazer circuitos pelo hospital e pelos centros de saúde a levantarem a recolher máscaras, e isso obrigou-nos a fazer uma adenda à diretiva a dizer: quem chegar ao hospital sem máscara não é atendido, ou tem que pagar 10 patacas, que é o equivalente a €1, por uma máscara, quando se comprasse 10 máscaras numas farmácias, custavam 80 cêntimos. Pois. Portanto, isso obrigou a que as pessoas tivessem alguma cautela e alguma... É verdade que nos casos mais urgentes que se chegassem sem máscaras entravam e eram logo devidamente salvaguardados. Mas aquelas pessoas que chegavam pelo próprio pé, que não tinham aparentemente nenhuma mazela, tinham que pagar, porque houve uma tentativa de abuso, não é? E para evitar a ruptura do estoque. Nós tivemos muitas máscaras que desapareceram do hospital, e nós tínhamos, por exemplo, mesmo os gel desinfetantes espalhado pelo hospital, e elas estavam, digamos, em suporte, e havia suportes partidos, pessoas que levavam, e máscaras desapareciam, caixas inteiras,
E isso foi uma preocupação, pronto, um bocado pelo pânico, que todos nós temos pessoas com quem gostamos muito e que não tínhamos acesso a máscaras. A questão era mesmo essa, que não havia farmácia, não havia ninguém a fornecer, mesmo a preços altos. E isso foi, de facto, terrível. E esse sentimento de, por exemplo, quando impusemos uma máscara por dia, bem, muitos profissionais podem ter ficado muito zangados connosco. Uma máscara por dia, como é que eu vou gerir uma máscara por dia, um turno inteiro? Assim, e olha, e mais ainda, e leva-la para casa e no dia seguinte traz antes de trocar pela outra. Eu próprio tinha no meu quarto, tinha um bengaleiro onde ia pendurando as máscaras em vez de deitar fora, porque assim, bem, eu não sei como é que vai ser o dia da manhã, essas máscaras ao fim de 3 a 4 dias eu vou começar a reciclá-las, porque não sei, e isto houve alguma dificuldade, mas depois alguma compreensão para que é isto ou nada, ou isto ou nada. Rui, para não alongarmos muito mais a conversa, vou perguntar-lhe se já está a preparar a eventual fase de setembro ou outubro. Ora bem, nós temos, como disse há pouco, um hospital permanentemente em obras e, portanto, temos aqui uma parte do novo edifício hospitalar que tem um custo aproximado de 60 milhões de euros, onde vamos, no fundo, conseguir juntar os serviços que andam dispersos em pavilhões, que somos um hospital do tempo da Dona Amélia, muito espartilhado, e que isso traz custos de exploração, que por acaso agora para o Covid foram uma grande vantagem, porque podemos fazer cortes de doentes, mas que traz custos de exploração muito grandes, e portanto nesse edifício que já está levantado, já existem, digamos, o destino para cada uma dos pisos e cada uma das áreas que estão em tosco. Uma das áreas que estava lá, digamos, para ser feita quando houvesse oportunidade, diga-se dinheiro, era exatamente uma nova unidade de cuidados intensivos. E nós, o que é que fizemos? Propusemos para, no fundo, adiantar e autonomizar essa parte da obra para conseguirmos aumentar a nossa capacidade de cuidados intensivos para mais 28 camas. E tivemos, digamos, o acolhimento da nossa Administração Regional de Saúde do Norte e, neste momento, o nosso principal foco está, sobretudo, em conseguir lançar procedimentos. Sabe que as coisas na contratação pública não são fáceis, há muita burocracia, mas, no fundo, estamos a tentar que em 90 dias consigamos abrir esse espaço, que é um espaço absolutamente determinante, porque vai funcionar já com uma filosofia diferente, também é engraçado, maturámos muita ideia, onde já é uma unidade de cuidados intensivos que é, digamos, flexível, tanto é intermédios como é intensivos. A cada uma dos espaços dos quartos dos doentes tem um sistema de ventilação muitíssimo já virado para o Covid, em que permite quase quartos de isolamento individuais, permite fechar a unidade numa ponta a meio e ficar com uma ponta para um lado, outra ponta para doentes não Covid, e portanto esse tem sido o nosso foco principal, é conseguir preparar-nos para essa vaga de inverno, que aqui sabe que é sempre crítica, com as infecções respiratórias aqui no nosso país, e não ter associado o problema do Covid. Portanto, essa por um lado. Pelo outro, nós contratamos algumas pessoas que, digamos, nesta fase, e estamos também a garantir que essas pessoas nos possam acompanhar nessa altura difícil, para que possamos ter, digamos, uma resposta à altura daquilo que pode vir a ser as necessidades, sem dúvida que é... Espero que nunca tenha que usar muitas vezes toda essa estrutura, e que isso era sinal de que pelo menos a população estava mais alerta e que não existissem tantos casos, não é? Era bom para todos, era bom para todos, e era bom especialmente que nós olhássemos um pouco para o exemplo que Macau deu, e que em parte é construído por pessoas que estiveram em Portugal e que têm a mesma experiência, e que pudéssemos ver, ok, isto é, se eles são capazes, nós também temos de ser capazes, e para tomar essas medidas deixaria-nos muito mais confortáveis. Até por causa de um pequeno detalhe que é muito importante, é que nós, durante estes 3 meses, esquecemos muito aquelas pessoas que, não tendo propriamente nenhuma culpa com a pandemia, continuaram a ter infartos, continuaram a ter AVCs, continuaram a ter situações de neoplasia, continuaram, apesar de ser rastreadas, e nós esquecemos muito delas, e portanto temos uma obrigação perante essas pessoas, neste momento quase moral, enorme, para as poder tratar, e portanto é muito importante equilibrar esta balança de ter um número reduzido de doentes Covid e dar-lhes uma boa resposta, mas ao mesmo tempo, obviamente, não esquecer toda a população que neste momento, não tenho dúvidas, não tenho nenhum problema em dizer, foi muito prejudicada em termos de indicadores de saúde durante estes meses. Pelo menos que em setembro consiga abraçar mais vezes os seus filhos e os seus familiares, em vez de andar num vai e vem para o hospital condicionado. E eu disse que isso é muito importante, porque eu acredito que ninguém é bom profissional se não for, antes de mais, uma boa pessoa, e nós, para sermos boas pessoas, temos de estar bem connosco próprios, temos de conseguir ter esses momentos, temos de estar em paz com a nossa família, temos de conseguir ter sentimentos por eles,
temos que conseguir sentir esse carinho e, portanto, se nós não conseguimos também nós próprios ter uma vida do ponto de vista afetivo normal, as pessoas estão completamente exaustas neste momento. As pessoas mesmo agora podendo ter férias e podendo sair do ambiente hospitalar, as pessoas têm medo de sair de suas casas, têm medo de ir para uma esplanada, têm medo de alugar um hotel e, portanto, as pessoas estão muito exaustas. O melhor que temos que fazer é restabelecer, do ponto de vista anímico, essas pessoas e prepará-las, como disse muito bem, para o que ainda possa vir. Mas é muito importante que essas pessoas se restabeleçam e tenham essa energia para esse recomeço. E nós, mais uma vez, somos tudo pessoas e para nós podemos ter o melhor hospital do mundo, com as melhores paredes, com as melhores máquinas, com os melhores ventiladores, que podem estar com os caracteres chineses ou até podem estar em outra língua qualquer, mas se não conseguimos, antes de mais, termos boas pessoas e estarmos bem uns com os outros, nós nunca vamos conseguir ter a força necessária para responder a quem precisa de nós, no fundo. Rui, muito obrigado por esta conversa para o podcast Entender. Pode ser que as pessoas entendam mais um pouco das dificuldades que é gerir um hospital em tempo de crise, em particular no tempo de uma pandemia como esta, que é o Covid-19, e que pelo menos aprendam a dar mais sossego aos profissionais de saúde. Muito obrigado, Vítor, e muito obrigado pelo papel protagonizado por em si, de toda a comunicação social, que foi absolutamente determinante. Pouca gente tem coragem de dizer isso, mas esse papel é absolutamente crucial e construtivo, e portanto muito obrigado por esta oportunidade também de estar aqui. Um grande abraço para todas as pessoas que estão, a fazer um excelente trabalho aí no vosso canto, e obrigado por nos inspirar, e mais uma vez obrigado àquelas pessoas que também em Macau nos ajudaram. Isso foi de enorme nobreza, e estamos prontos para nos abraçar assim que o Covid nos deixar retomar essa vida. Sim, são as pessoas que propagam o vírus. São também as pessoas que quebram as cadeias de transmissão. Ninguém quer ter de volta um confinamento obrigatório. Por isso, lembre-se, evite que haja caminhões frigoríficos à porta das morgues hospitalares. E isso também depende de si. Proteja-se, proteja os outros. Já lhe disse isto. O Entender é um podcast idealizado a pensar em si. Também é seu. Por isso, insisto, escreva nos comentários a sua opinião ou envie um e-mail com sugestões. Se clicar em gostar ou em subscrever, ajuda a promover estas conversas e ajuda outras pessoas a encontrar o Entender. Eu sou o Vítor Moutinho. Voltarei em breve com outra conversa.